Então, questão 47. Na classificação do clima organizacional quanto à relação com o futuro, as organizações são classificadas em adaptativas e não adaptativas. Desafio. Seja para quem está no online, seja para vocês. Quem conseguir responder essa questão com o gabarito certo e a justificativa correta, eu dou 1 ano de graça em curso meu online. Não, para quem está online não adianta, porque você vai pesquisar e depois, enfim. É só para quem está aqui no presencial. Oi? Vamos lá. Qual é o gabarito e qual é a justificativa correta? Um ano. Da promessa é grande assim, é possível que ninguém saiba. Não, que ninguém sabe, eu sei que ninguém sabe. Mas por isso que eu dei uma coisa assim tão legal. Mas se você for criativo, você responde. Tá, não vai sair a resposta mesmo? Pegando o que a Kelma colocou e ampliando. Se está falando de futuro, está falando aí adaptativo e não adaptativo. Você consegue se adaptar ao que ainda não aconteceu ou você só se adapta ao que já acontece? Você só se adapta ao que já acontece. Você não consegue se adaptar ao futuro. Em relação ao futuro, sabe qual seria a palavra correta? Reativas ou ativas. Quando acontece, ou eu reajo, reativas ou proativas. Ou eu reajo, ou eu deixo acontecer para fazer, ou eu me antecipo e evito que aquilo aconteça. Então, para a questão ficar correta, teria que estar reativas e proativas. E não adaptativas e não adaptativas. Só que aí que está. Esse é o tipo de questão que você não precisa saber a administração para responder. É língua, é interpretação de texto. É raciocínio lógico. Raciocínio lógico e interpretação de texto te ajuda nessa questão. Porque, ó, lendo novamente. Na classificação do clima organizacional quanto à relação com o futuro. Pô, se é na relação com o futuro, eu não tenho como me adaptar ou não me adaptar. Porque isso é hoje. Eu não sei como é o futuro. Em relação ao futuro, ou eu reajo, depois que acontece eu tomo uma atitude, ou eu sou proativo. Antes de acontecer, eu já me antecipo. Então, para ficar correto, risquem essas duas palavras e coloquem reativas e proativas. Para essa questão ficar correta com essas duas palavras, não teria que ser futuro, tinha que ser presente. Aí ficaria correto. Mas, assim, dá raiva, porque, pô, é simples. Eu acho que depois de explicado, alguns de vocês devem pensar, pô, por que eu não pensei isso antes? Né? Porque é fácil. Mas é fácil depois de explicado. Na hora da prova, não é não. 48. Essa aí está repetido. Ao se comparar a cultura organizacional predominante entre os japoneses e a dos norte-americanos, verifica-se que ambas valorizam muito a hierarquia. Como a gente já viu, questão correta, né? Se valoriza muito a hierarquia. Essa 49, embora não seja CESP, eu quis colocar aí por causa do vocabulário, que são palavras técnicas. Né? Já fizemos, desculpa. A gente fez no final da segunda aula. É isso mesmo, perdão. 58. Essa numeração aí está pulada porque eu peguei de várias listas, tá? Olha só, 58. Uma coisinha que está explícita no edital do STJ. Coaching. Já fala sobre isso. Dá-se o nome de coaching ao processo de influência que afeta a interpretação dos eventos pelos seguidores, a escolha dos objetivos do grupo, a organização das atividades para o alcance dos objetivos, a manutenção das relações de cooperação e espírito de equipe e a obtenção de apoio de pessoas exteriores ao grupo ou à organização. Um de cada vez. Seria o coaching. Coaching geralmente é em grupo. Eu achei até estranho estar lá no STJ coaching individual, porque geralmente o coaching é coletivo. Mas e aí? Oi? E esse é o ponto que deixa a questão errada. Tá tudo certinho. Só que o exteriores deixou errado. É interiores. Porque olha só, aí... Não dá para rotular. Você pode ter mentor interno também. Mas especificamente para coaching. O problema é que você leva para a prova, para responder essa questão, o conceito que cada um de vocês formou de coaching em função do mercado atual, né? Que hoje coaching
é igual vírus da gripe, né? Está espalhado em tudo quanto é canto e de uma forma mal feita, né? A maioria são exploradores. Mas o que é coaching em teoria? A palavra coaching vem do inglês coach, que significa técnico. O coaching para as empresas é o seguinte: geralmente é o gerente do setor que é o coaching, que é o técnico. Você concorda que é o gerente que direciona todo mundo? Então, fazendo uma comparação com um time de futebol, o técnico escolhe quem são os reservas, escolhe quem são os titulares, elabora as estratégias, treina todo mundo, acompanha o treinamento junto, aí começa o campeonato. Vai para a concentração junto com o time, então não larga o time. Qual é o objetivo de um técnico de time de futebol? Fazer o time ser o quê? Campeão? Aí vamos supor, dar um exemplo do time que eu torço, sou corintiano. Pô, quando o Corinthians saiu da segunda divisão e voltou para a primeira, aí veio o Tite como um técnico, que ninguém conhecia, ninguém nunca ouviu falar em Tite. Logo que ele entra, campeão paulista. No segundo semestre, campeão brasileiro do primeiro turno, o que leva o time a Libertadores no ano seguinte. Campeão da Libertadores, o que leva o time ao Mundial no outro ano. Campeão mundial, em cima do Chelsea. Depois do Campeonato Mundial, tem outro desafio? Não, para o time, para o Corinthians. Não tem mais, a não ser que existisse um campeonato intergaláctico, né? O que eu quero dizer com isso? No universo empresarial, não existe o cargo júnior, depois pleno, depois sênior? O que um coaching faz? O time inteiro, isso não é individual, embora agora exista o coaching individual, mas ele faz o time inteiro se desenvolver junto. No caso do time de futebol, você vai passando de um desafio para o outro, até chegar no nível máximo. No caso de um time de futebol, depois que é campeão mundial, o que geralmente acontece com o time? Ele é desmembrado. Os jogadores são vendidos, porque o time faz dinheiro, e esses jogadores são vendidos geralmente para times internacionais, para times que pagam até mais dinheiro. Eu posso fazer uma analogia aonde o jogador que é vendido de um time que acabou de ser campeão é como se fosse uma promoção para ele. Tipo, ele deixou de ser supervisor e passou a ser gerente, porque ele está indo para um time muito melhor, ganhar em dólares e aquela coisa toda. O técnico, se ele não continua o trabalho e recomeça o trabalho, ele vai para onde? Como é o caso hoje, para a seleção brasileira. O técnico foi promovido, o time inteiro foi promovido. Então, o que um coaching faz nas empresas? Vai preparando a equipe inteira para deixar a equipe inteira apta a chegar no nível sênior. Nos cargos, quando você chega no nível sênior, aí qual é o próximo passo? A promoção para o próximo cargo. Então, numa analogia, o que o coaching faz nas empresas? Prepara o time inteiro, não individualmente, coletivamente. Claro que ele faz uma orientação individual, porque cada um tem suas características, mas ele quer que o time inteiro esteja apto a ser promovido. Isso é o coaching. Isso tem alguma coisa a ver com o coaching do mercado hoje? Não muito. Porque o coaching do mercado hoje, ele não está preocupado coletivamente. Ele faz as reuniões coletivas, a empolgação coletiva e tal, mas ele vende para cada pessoa o serviço dele individualmente. E outra, se você não acompanha o que o coaching coloca, o que ele faz? Ele abre mão de você. Você já pagou? Então, quer dizer, não, o coaching mesmo profissional, ele não aceita largar a mão de você. Ele percebe as suas barreiras, as suas dificuldades, a sua teimosia, a sua restrição, e ele vai criando estratégias, vai mexendo com o seu psicológico, vai entrando na sua intimidade, mas não na sua intimidade, vida pessoal, mas na questão de como que você interpreta aquela barreira, para ele quebrar aquela barreira. Isso é quase que um psicólogo, tá? Diga. O coaching individual, aí é o seguinte, eu sou gestor, eu tenho uma equipe ali de 5 pessoas, e são 5 pessoas assim, características muito diferentes uma da outra. Uma é mais analítica, outra é mais reflexiva, outra é mais dinâmica, enfim. Eu não vou ter como fazer uma orientação coletiva para essas pessoas. Na busca dos objetivos é coletivo, mas na questão do trato, da dinâmica individual, psicológica de cada um, tem que ser individual. Entendeu? Aí vai para o coaching individual. Para nivelar essas pessoas, para fazer com que elas consigam trabalhar melhor o coletivo. Então, quer dizer, o objetivo do coaching individual é de nivelamento. E eu estou falando exclusivamente do universo organizacional, dentro de gestão de pessoas, para as provas de concurso. Entendeu? Assim, agora, você vai perguntar para os coachings
O que é um coach individual? O que é um coach coletivo? Eles vão explicar isso da forma que melhor convém a eles para vender o serviço deles. Entendeu? Então, mas o coach individual é isso, para ocorrer um nivelamento. Ocorreu esse nivelamento, quebra de barreiras entre essas pessoas, aí a gente parte para o coach coletivo. É isso. Então, só que nesse caso, a gente está falando de coaching de concurso, coaching de como arrumar sua casa, porque hoje tem coaching para tudo, né? Coaching de como espirrar melhor, enfim. Hoje prostituiu essa coisa de coaching. Aqui, essa questão, ela não está falando desse coaching, que nem é coaching. A gente está falando de quê? De empresa. Então, na realidade empresarial, como é que eu vou confiar num coaching externo para trabalhar tão intimamente características dos subordinados, dos funcionários que convivem no dia a dia? Isso tem que ser o coaching o quê? Interno. Alguém que também conviva com essas pessoas. Então, a questão só está errada por causa do externo. O interno deixaria a questão correta. Beleza? Continuando. 59. A liderança situacional baseia-se na inter-relação entre o comportamento do líder voltado para a tarefa, o comportamento do líder voltado para o relacionamento e a capacidade e a disposição dos subordinados para realizarem as tarefas. Maturidade. Você já leu, já falou, não sabe. Volta. Analisa frase por frase agora. Sempre na hora da prova, frase por frase. Vamos lá. A liderança situacional. Parou. Já vem na sua cabeça. O que seria a liderança situacional? Talvez vocês não tenham assistido ainda a aula de liderança. Mas interpreta o texto. O que seria liderança situacional? Para cada situação, não é um líder diferente. Esse líder, ele é flexível para trabalhar situações diferentes. Então, vamos para o exemplo. Esse exemplo eu até cito na videoaula. Você tem numa equipe, quanto maior essa equipe é, que você é o líder, você tem pessoas muito diferentes umas das outras. Vamos supor que você tem um grupo dentro da equipe que é rebelde, recém-contratado, não entendem muita coisa da empresa, ou são bem antigos de empresa e já acham que a opinião deles é que está certo e o resto está errado. Rebeldia. Só que geram resultados. Você não pode se desfazer deles. Ao mesmo tempo, você tem na equipe também pessoas que não têm um amadurecimento tão elevado, mas são maduras, você consegue dialogar e você puxa a opinião delas, você vai, com base na opinião delas, direcionando para que elas aprendam melhor. E você tem uma outra parte de membros da equipe que são altamente amadurecidos, que você não precisa cobrar nada. Quando você vai pedir, eles já fizeram. Eu posso ser o mesmo líder com esses três grupos? Não. Porque, por exemplo, existe a liderança autocrática, a democrática e a liberal. O que é o líder autocrático? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele berra, ele grita, ele humilha, ele impõe e você tem que ficar calado. Essa liderança é boa? Não. Mas ela é necessária. Depende dos membros, não da equipe inteira. Porque eu duvido que você tenha que ser autocrático com uma equipe inteira. Porque se isso acontecer, é melhor demitir a equipe toda. Mas para algumas pessoas você vai ter que ser autocrático. Fazendo uma analogia, pais com seus filhos. Em alguns momentos da vida, os pais têm que ser autocráticos com os filhos. Depois que eles começam a entender, não vem o diálogo. Então, olha só, eu serei autocrático com quem? Com quem é rebelde, por alguma razão, com restrições, aquilo que a empresa quer fazer e tal. Ou com quem é recém-contratado, eu não conheço. É melhor eu começar sendo autocrático com quem foi recém-contratado e depois flexibilizar, do que eu já começar flexível e gente boa e depois que eu tenho que enrijecer, eu não consigo, não tenho moral, porque eles já vão me ver como bonzinho. Então, aí é necessário ser autocrático. O autocrático é tudo na primeira pessoa do singular, ele fala, você tem que obedecer, você não tem direito nem a responder. Mas tem momentos que é necessário ser assim. Democrático. Cuidado com esse termo liderança democrática em prova de concurso, porque a palavra democracia, ela é toda carregada do bem, né? Democracia é bom, democracia é legal. Mesmo no sentido político, se você parar para pensar, a democracia não é tão democrática. Por exemplo, na política, qual é a principal característica de um país democrático? Escolher, eleger seus representantes. A gente tem o poder de eleger. A gente tem o poder de deseleger? Não. Eu voto, mas se eu me arrepender, se eu perceber que aquele político é uma porcaria, eu não posso retirar meu voto. Você tem que aguentar aquela pessoa 4 anos.
Então o que seria uma liderança democrática? Que pelo que eu estou falando não é tão positiva assim. Ela é positiva, mas ela é restritiva. O líder democrático, ele toma uma decisão, só que ele faz de uma forma que parece que a decisão foi da equipe. Enquanto o autocrático impõe, é isso, por quê? Não te interessa, é desse jeito. O democrático não. Gente, o melhor é fazer tal coisa. Vocês não acham? Percebe que o melhor é tal coisa. Vocês não acham? Dificilmente alguém vai ser contra esse líder pela forma que ele vai falar. Ele vai te convencer que aquilo é a melhor ideia. Parece que a decisão foi da galera, mas a decisão foi dele. Liderança democrática. Não, por exemplo, eu achava que a liderança democrática era aquilo que todos tinham que escolher, era um voto. Não. É a liderança, é a forma que esse gestor conduz as pessoas. Então não é da equipe para o líder, é do líder para a equipe. Os 3 tipos de liderança. Então, eu sei que no sentido democrático da palavra você já pensa em eleições, né? Em votação e tal. Não. O líder democrático, ele faz com que as pessoas falem, mas não necessariamente ele vai considerar tudo que dizem. E aquilo que ele for contra, ele conduz para que você acabe concordando com ele. Mas claro que nessa, se a tua argumentação for muito boa, o líder democrático, ele pode mudar de ideia, ele pode adequar a sua ideia. Entendeu? Liderança liberal. Cara, liderança liberal é um problema, porque o que eu vejo de coisa na internet, falando besteira, é um monte. Eu estou falando de trechos de videoaula de colegas no YouTube. Eu já vi um trecho falando assim, não, porque o líder liberal é o pior de todos, porque ele não está nem aí para a equipe, total desprezo com a equipe. Por isso, liberal, deixa rolar. É até com base num conceito francês chamado laissez-faire. Realmente é com base nesse conceito francês. Mas não é um deixa rolar por desprezo. Para pensar. Há necessidade de você pegar no pé, de você ficar o tempo inteiro marcando sua pressão, gritando, berrando, com pessoas altamente maduras? Não. O líder liberal é aquele líder que realmente, praticamente não fala nada. Deixa a equipe tomar a decisão sozinha. Mas se a equipe tiver dúvidas, a equipe é que chama o líder. Aí o líder coloca a opinião dele. Então não é que o líder liberal está desprezando. Ele confia. São pessoas muito maduras. A liderança liberal, ela ocorre quando? Quando você tem uma equipe tão amadurecida que o teu único trabalho como líder é fazer o leve e trás de informações da cúpula para a equipe e da equipe para a cúpula. No dia a dia de trabalho, esse líder também arregaça a manga e mete a mão na massa, junto com a própria equipe. Só que ele é o responsável por conduzir essa equipe, quando for necessário conduzir. Vou dar um exemplo prático que aí você não esquece mais. Vamos supor que todos vocês fazem parte da mesma equipe e vocês fizeram uma reunião comigo, que sou o gerente, aonde vocês estão pedindo que eu demita um dos colegas. Porque esse colega é rebelde, é grosso, é ignorante, enfim. Só que ele é o melhor resultado da equipe inteira. Como líder, eu deveria... Como líder não, como alguém preocupado em resultados. Eu posso demitir essa pessoa, que é o melhor resultado? Numa situação de crise como a gente tem hoje? Então, se eu fosse um líder autocrático, vocês fizeram a reunião, não, porque a gente quer a cabeça do fulano, porque ele é grosso, ignorante e não sabe trabalhar com a gente. Eu responderia se fosse autocrático. Vamos fazer o seguinte, eu vou demitir a cada um de vocês, porque vocês não chegam no resultado que ele chega. No dia que vocês chegarem no resultado que ele chega, que ele consegue, talvez eu escute vocês. Volta para o trabalho. Autocrático. Democrático. Gente, ele é o melhor resultado da equipe. Se ponham no meu lugar. Com a crise que a gente está vivendo, com a empresa cheia de problemas, a gente não conseguindo vender nada, vocês demitiriam o melhor resultado da equipe hoje, na situação de hoje? Qual vai ser a resposta da maioria? Não. Então, gente, entendem, né? Eu não tenho como demitir. Mas parece que a decisão então foi de quem? Da equipe. E não foi, já foi do líder. Isso é democrático. Porque ele deixa você falar, né? Liberal. Não teria nem essa reunião. Os funcionários já viriam e falariam para o líder: a gente está solicitando a demissão do fulano porque ele não sabe trabalhar em equipe. É isso mesmo que vocês querem? É. Vocês garantem juntos chegar no resultado que ele chega? Garantimos. Ok, está demitido. Liberal. Isso é ruim? Se eu tenho uma equipe madura, não. Comprometida, não. Oi?
Não chega a ser o empowerment. Isso não é empowerment, porque o empowerment é uma forma de desenvolvimento individual. Por exemplo, o que é o empowerment mesmo? Eu sou o líder, sou o gerente. Aí eu passo para você, por exemplo, vamos supor que eu tenho 10 atribuições. Uma eu passo para você e vou te orientando. Quando eu perceber que você está amadurecido nessa atribuição que é minha de gerente, eu te passo mais uma. Você vai ter 2 agora. E eu vou te responsabilizando por isso. Quando eu perceber que você está bem amadurecido, o que eu faço com você? Te puxo para promoção. Isso é empowerment. O problema é que o empowerment, na prática, nada mais é do que o gerente ficar sobrecarregando seus subordinados para ele não fazer nada. Entendeu? Mas o objetivo não é esse. É de desenvolvimento. Então, nesse caso, do líder liberal não é empowerment. Ele não está delegando tarefas dele para a equipe. Entendeu? O empowerment há a delegação de autoridade. Tanto é que a banca pode não citar o termo empowerment e citar delegação de autoridade. Aí vamos ampliar. O empowerment sempre vai aparecer na prova de vocês essa palavra. Se eu sou líder e deleguei para você uma tarefa que é minha e você errou, fez errado, a culpa é sua ou minha de quem delegou? No empowerment, a culpa é de quem delegou. Por quê? Eu não deveria ter delegado para alguém que não dá conta. Então há uma diferença entre empowerment e ampliação do cargo. O que é ampliação do cargo? Aí sim, aumentar as responsabilidades do cargo. Treino a pessoa, preparo, ela começa. Se ela errar, a culpa é dela. No empowerment, eu não estou ampliando o cargo da pessoa, eu estou delegando uma tarefa que é minha. Então, se a pessoa errar, a culpa é minha. Eu é que não acompanhei direito. Mas voltando para a liderança liberal é ruim? Ela é excelente para quem é amadurecido, com base no laissez-faire. Laissez-faire em francês significa deixa rolar. Mas não é um deixa rolar por desprezo, é um deixa rolar por confiança. Isso é o liberal. Então, o que é a liderança situacional? Para cada situação, eu adoto um estilo diferente. Serei autocrático com uns, democrático com outros e liberal com outros. Isso é o líder situacional. Aí você concorda que, para quem eu sou autocrático, vai chegar algum momento que, se eu começo a ocorrer um amadurecimento, eu tenho que deixar de ser autocrático com eles e passar a ser democrático. Se chegar no amadurecimento máximo, eu tenho que começar a ser liberal. Vocês acham que é fácil para um ser humano navegar por esses estilos todos no mesmo dia de trabalho com a mesma equipe? O que é mais fácil? Adotar um estilo único. E aí essa pessoa não seria situacional. Então, líder situacional é isso. Então, voltando para a questão. Como ela está colocando aqui, ó. 59. A liderança situacional baseia-se na inter-relação entre o comportamento do líder voltado para a tarefa, exigindo resultados, e o comportamento do líder voltado para o relacionamento e a capacidade e a disposição dos subordinados para eles realizarem as tarefas. Maturidade. Em outras palavras, o situacional vai do autocrático ao liberal. Só que não está com essas palavras. Questão certa ou errada? Correto. É isso a questão. Beleza? Fala. Tem uma parte que você fala sobre consultivo. E aí eu vou fazer um exercício do tribunal e ele fala sobre participativo. Aonde que ele encaixa esse participativo? Sinônimo. Consultivo e participativo são sinônimos. A única, vamos colocar uma diferençazinha? O consultivo vai pela própria interpretação da palavra mesmo, nesse caso. Eu consulto a opinião das pessoas e vou conduzindo. É o democrático. Participativo, eu faço as pessoas agirem, participarem. Vamos colocar que o participativo é uma transição do democrático para o liberal, enquanto o consultivo é o democrático puro. Entende? Então, assim, aí por que essas nomenclaturas todas? Porque aí os autores vão variando, porque senão eles vão escrever sempre a mesma coisa, e vão criando coisinhas novas, um detalhezinho a mais, um a menos, enfim. Mas o consultivo seria no sentido de pedir a opinião das pessoas, democrático, participativo, fazer as pessoas agirem. Né? Embora você, como líder, esteja ali de perto, acompanhando isso. Enquanto que o liberal mantém uma certa distância. Por isso que eu digo que o participativo é uma transição. Né? Mas não dá para a gente colocar isso como um modelo de liderança formal. Isso é informal. Isso ocorre naturalmente. Oi? Quando a gente usa o termo liderança positiva e negativa, isso daí nem está na videoaula, porque cai bem pouco. Mas
Achou a questão, né? O que seria uma liderança positiva? É quando você faz com que as pessoas desenvolvam resultados, andem com as próprias pernas. Percebe que a palavra positiva não significa que seja boazinha, com palavras doces tal, e a negativa gritando, não é isso. Você pode fazer uma liderança positiva impondo e sendo ríspido, se for necessário. Mas a liderança positiva faz a pessoa andar com as próprias pernas. A liderança negativa, eu como líder tenho que fazer para você, até você ir pegando o modelo e pegando o jeito certo de fazer. Por isso positivo e negativo. Não é positivo e negativo no sentido bonzinho e ruim. É no sentido de você se desenvolver melhor, porque já tem essa condição, ou ainda está com o desenvolvimento travado e eu tenho que fazer uma liderança negativa até chegar na nula, até passar a ser positivo, fazer você andar com as próprias pernas. Beleza? Bom, tem outras questões aí que eu vou trabalhar daqui a pouco. Antes disso, voltem na página 10, que tem algo que cai muito em prova. É bem simples, é bem fácil de explicar, é bem fácil de entender, mas se você não pegar e ler, você erra, que é o assunto gestão de conflitos. O que cai em gestão de conflitos? O que é conflito? Quais são os níveis de gravidade de um conflito? E quais são as formas de solução? Então vou colocar um esquema aqui no quadro sobre conflitos e aí eu já explico direto ao ponto o que você precisa saber para responder as questões. Então, em relação à gestão de conflitos. Então, primeiro, definição. O que vem a ser um conflito? Vamos supor que no ambiente de trabalho, dois colegas discordem de alguma coisa. Posso dizer que já existe um conflito? Eu não estou nem dizendo que estão discutindo, que estão brigando, não. Apenas discordaram. Já é um conflito. Então, o que é um conflito? Quando duas ou mais pessoas têm ideias divergentes e que podem colidir. É importante esse e que podem colidir, porque o simples fato de termos ideias divergentes, não há conflito ainda. O conflito passa a existir quando a gente tem as ideias divergentes e podemos discutir. Aí há conflito. Você concorda então que se e outra, tem que ter duas ou mais pessoas. Conflito sozinho não existe. Se você conflitar com você mesmo, é melhor internar, né? É a doença. É mais ou menos o que vocês fazem todo dia estudando para concurso. Começa a conflitar consigo mesmo, né, por causa da maluquice do universo que é estudar para concurso. Aí é questão de terapia mesmo. Mas quando duas ou mais pessoas têm ideias divergentes e que podem entrar em colisão. O fato de pensar diferente não significa que tenha conflito. Muitas vezes a gente discute um assunto com quem a gente conhece ali, que temos opiniões contrárias, mas não entramos em colisão. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua, você explana, eu explano, eu não concordo com você, você não concorda comigo, mas conversamos, né? Acrescentamos um à vida do outro. Hoje no Brasil está complicado isso existir. Eu não digo só no Brasil, acho que no mundo. Mas aqui no Brasil está pior, porque aqui é onde a gente convive, é onde a gente vê todo dia. Hoje a gente vive um mundo de extremos totais. Vocês já perceberam que ou você, na política, ou é coxinha ou é mortadela? Você não pode ter uma opinião diferente? Não ser nem petista, nem PMDBista, nem de esquerda, nem de direita? Não, não pode. Você já percebeu que em qualquer discussão há uma exigência pelo posicionamento? Pô, mas a partir do momento que você se coloca como centro, é um posicionamento. A partir do momento que você se coloca como nulo, é um posicionamento. Enfim, outro extremo feio que a gente vive hoje, machismo e feminismo. O machismo sempre foi feio, mas sempre existiu. Mas não é por isso que a gente tem que se acostumar com ele. O feminismo de hoje está feio, o feminismo extremo, né? Não o feminismo não, porque claro que as mulheres têm que defender seus direitos, seu papel na sociedade e conquistar cada vez mais espaço. Isso é uma realidade hoje. Olhem para essa turma, tem muito mais mulheres do que homens. Mas não é só nessa turma, qualquer sala de aula de concurso tem mais mulher do que homem. As mulheres hoje ocupam mais espaços, embora ainda não da forma que mereçam, mas ocupam. O que está feio hoje é o feminismo extremo, daquela mulher que fala que não precisa de homem para viver, que não depende de homem, que não sei o quê.
Poxa, se não precisa de homem para viver, se não depende de homem, troque o próprio pneu do carro, pague a própria conta, não deixa o homem pagar a conta inteira, né? Então é legal ser feminista, mas não ser quando convém. Mas o machismo também é feio, é horrível. O medo que alguns homens têm de que as suas esposas, de que as suas parceiras tenham um bom emprego, ganhem um bom salário, se vistam melhor, se perfumem melhor, coisa ridícula. Mas a gente vive esse extremo há séculos. Mas nem por isso a gente tem que se acostumar. Outro extremo que está feio, a questão da sexualidade, né? Parece que hoje a moda é ser homossexual e defender causas GLT. E ser hétero parece que hoje é motivo de vergonha, né? Hoje, por exemplo, se discute a questão de Pablo Vittar. Pô, vamos para a música exclusivamente? É um lixo. O cara só grita, o cara não sabe cantar. Pode cantar uma ou outra música bem, pode mostrar uma Whitney Houston ali bem cantada, mas é só. Isso qualquer cantor de videokê faz. Agora não, você vai falar mal de Pablo Vittar, a briga parece que é por causa da sexualidade, porque é um travesti. Não, cara. Eu era fã de Queen, eu era fã de Renato Russo, então quer dizer, mas eu odeio Pablo Vittar na música. Como pessoa eu não conheço, não posso dizer nada sobre como pessoa. Mas vocês já perceberam que se você critica Pablo Vittar, já vem uma bandeira de sexualidade, porque você é preconceituoso, porque não sei o quê. Outro extremo que é ridículo, mas esse também existe desde que o mundo é mundo, embora continue ridículo, racismo. Esse talvez seja o pior extremo, mais ridículo que eu acho que existe. Porque como é que as pessoas se menosprezam pela cor da pele? Que surpresa as pessoas terão se um dia puderem ver como foi Jesus Cristo e perceber que ele era pardo. Jesus Cristo nunca foi loiro dos olhos azuis. Naquela região não existe loiro dos olhos azuis. Só Jesus Cristo teria sido. Percebe, eu estou falando de coisas polêmicas para ilustrar que esses extremos que a gente vive hoje levam a conflitos totalmente desnecessários. Se as pessoas tivessem só um pouco mais de maturidade para entender as diferenças, talvez você não tenha tanta simpatia com homossexuais, com negros, com gordos, com feios, com seja lá com o que for. É até um direito seu ter preconceito também. Eu acho que a pessoa tem o direito de ter seus pré-conceitos, conceitos prévios, embora seja uma ignorância. Mas ela tem esse direito, mas ela não pode manifestar isso, ela não pode, né, defender isso. E hoje não. Hoje as pessoas são preconceituosas em vários aspectos, o que não permite mais o diálogo, e sim a constante existência do conflito. Só que neste caso, esse tipo de conflito que eu citei, dos extremos coletivos, dos extremos culturais, Existem esses extremos dentro das empresas? Óbvio que existe. O chefe que é preconceituoso com a mulher, que não vai deixar ela ser promovida. A mulher que é preconceituosa com a outra mulher que é subordinada, porque as mulheres têm uma característica no ambiente de trabalho, generalizando, de competitividade entre elas. E não é só no ambiente de trabalho, não, é na vida, né? Claro que eu estou generalizando. Esses preconceitos existem, pessoais, no universo de trabalho. Esses conflitos que são pessoais, eles são sempre negativos ou podem ser positivos? Esses pessoais são sempre negativos, sem exceção, sempre. Conflitos positivos dentro de uma empresa, somente se esses conflitos forem organizacionais. Aí são positivos. O que é um conflito organizacional? Discordarmos de uma decisão que vai ser tomada, discordarmos da posição da vitrine na loja, discordarmos da decisão financeira que vai ser tomada sobre um empréstimo, se a empresa pega o dinheiro emprestado do banco A ou do banco B. Aí é conflito organizacional. Existem conflitos organizacionais que chegam à violência verbal e talvez até física, mas ainda assim ele é positivo. Por quê? Porque ele é em função de um objetivo da empresa. Está se discutindo pelos rumos da empresa. Isso é positivo, mesmo que feito de forma imatura. Porque de um conflito imaturo em função da empresa, vem o amadurecimento posterior, vem o crescimento. Agora, se existe um conflito que é pessoal dentro da empresa, esse não tem conserto. As pessoas carregam consigo seus próprios preconceitos e não vão deixar de lado esses preconceitos porque a empresa vai exigir. Então, esses são negativos. Digo. Para a empresa. São sempre positivos. Mesmo que eles sejam violentos, em verbo ou até fisicamente. É óbvio que um conflito verborrágico muito intenso e pesado
não vai ser bem visto por empresa nenhuma. Você não vai ser promovida porque xingou o colega de trabalho, porque ofendeu, chamou ele de burro e tal, por causa de uma decisão da empresa. Você vai se queimar. Mas eu estou fazendo essa análise do conflito ser positivo ou negativo no sentido do seu real objetivo. Em relação ao objetivo, qualquer conflito organizacional, mesmo que não ocorrendo de uma forma madura, é bom, porque leva a empresa a uma reflexão. Agora, conflitos pessoais não levam a empresa a reflexão nenhuma, né? Diga. Nesse sentido, do objetivo, tá? Agora, isso significa então que se eu xingar, se eu sair no tapa com um colega de trabalho por uma decisão da empresa, então eu não serei demitido porque o conflito era positivo? Não, óbvio que não. Porque existem outros valores que uma empresa leva em consideração além dos seus próprios objetivos. O respeito humano, a ética, a moral, o relacionamento, o comportamento, enfim. Eu só estou dando um exemplo genérico de que em relação ao objetivo, conflitos organizacionais são positivos. Em relação ao objetivo da empresa, conflitos pessoais não agregam nada, são negativos. Isso sempre cai em prova, perguntando dessa forma. Os conflitos organizacionais são vistos sempre de maneira positiva. Correto? Sempre. De maneira positiva, em função do objetivo. Agora, se a banca vier a criar uma questão, eu nunca vi, mas se ela vier a criar uma questão falando, João discutiu com Maria por causa disso, colocando detalhes, e detalhes das reações, aí você tem que analisar de acordo com o enunciado. Aí não dá para colocar que é sempre positivo, não. Aí depende, tá? Então, por exemplo, sei lá, se eu criasse uma questão falando sobre ofensas muito fortes que um funcionário fez com outro em função de um conflito da empresa e partiram para a ofensa, isso vai ser positivo? Não. Embora tenha contribuído para uma reflexão da empresa em relação aos seus objetivos, este conflito em especial, com troca de ofensas, de palavras muito carregadas, muito feias, não é um conflito bom. Mas em função dos objetivos da empresa, ainda assim pode ser visto como positivo. Então depende muito de como a pergunta da questão vai estar elaborada. E aí não dá para criar uma regra, caiu isso, responda aquilo. Aí você vai ter que interpretar. Mas a questão é só teórica. Conflitos organizacionais são positivos, beleza? Outra coisa que cai sobre conflito, quais são os níveis de gravidade? Tem conflitinho, tem conflito e tem conflitão, né? Óbvio que não vai cair com essas palavras. Quais são os níveis de gravidade de um conflito? Existem 3 níveis de gravidade quando a gente fala de conflito. Existe o conflito experienciado. Meio estranha a palavra, mas está certo. Existe o conflito experienciado. Existe o manifesto. Não. Experienciado, manifesto e percebido. Percebido. Na sequência, o percebido nível 1, experienciado nível 2, manifesto nível 3. Então eu acabei não colocando na sequência aqui. Experienciado, manifesto e percebido. Criando uma escada, o percebido é o primeiro. Qual que é a diferença entre eles? Realmente a forma que ele se expressa. Por isso que a gente fala de nível de gravidade. O que seria um conflito percebido? Exatamente como essa palavra diz. Você nota que tem um conflito, mas a guerra não está declarada. Há um incômodo. O que seria o conflito experienciado? O conflito está claro e evidente. E o que é o conflito manifesto? A guerra está declarada. Só que assim, é tão singela essas diferenças teóricas que eu acabei de colocar aqui. Vamos colocar em exemplo de novo. Vamos supor que você acabou de ser contratado por uma empresa onde a sua função é, na área de marketing, abrir clientes para o departamento de vendas e ir lá vender. Vamos supor que você está lotado aqui em Brasília. O nome dessa função que algumas empresas têm é agente de negócios, que responde diretamente ao departamento de marketing. O que um agente de negócios faz? Chega num cliente que não compra o seu produto e vem com bonificação, vem com acordos comerciais, aonde você vai dar algum dinheiro para o cliente, vai reformar a loja dele, em troca disso ele vai começar a vender o seu produto, ou expor o seu produto. Só que não é você que vai vender. Quem vai vender depois é o departamento de vendas. Então vamos supor que na mesma cidade
exista o agente de negócios e o gerente de vendas. Só que o agente de negócio responde para a área de marketing. O gerente de vendas responde para a área de vendas. Qual que é o objetivo do gerente de vendas? Vender. Qual é o objetivo do marketing? Propagar para gerar venda. Mas o objetivo é propagar, fazer o produto ser conhecido, principalmente. Aí, imagina só, a diretora de marketing vira para o agente de negócio e fala: olha, lá em Brasília, a sua função é abrir clientes de visibilidade. A gente não quer cliente para ser ponto de venda imediato, mas para tornar o produto visível. Como assim? Quando você vai para uma balada, para uma casa noturna, enfim, não tem uma série de luminárias de produtos? De repente tem luminária de cigarro e aquele local nem vende o cigarro. Isso é visibilidade. Já que eu estou falando de cigarro, então um mercado que eu conheço bem, porque eu já atuei nesse mercado de cigarros. Quando você coloca uma logomarca como Marlboro, sem escrever a palavra Marlboro, só o símbolo, numa balada, numa casa noturna, você vai gerar no inconsciente do fumante ali de dentro a necessidade de fumar aquela marca. Por quê? A pessoa sai daquele ambiente que de repente não tem o cigarro e vai comprar numa loja de conveniência. Aí ele vê exposto a marca que na memória dele está fresca porque ele acabou de ver aquilo num luminoso lá naquela balada. Provavelmente ele compra aquela marca. Então você concorda que a visibilidade gera venda? Mas não no mesmo ponto. E aí esse agente de negócio então entrou na empresa e, seguindo as orientações do marketing, foi direcionando a verba que ele tinha acesso para clientes de visibilidade. Aí o gerente de vendas, que está há anos na empresa, te chama para uma conversa. Ô novato, vem cá, bacana o que você está fazendo, o seu trabalho e tal, mas, cara, o que interessa para a empresa é venda. O que interessa para a gente é volume de venda. Pega parte dessa verba, vamos investir em padarias que já vendem, vamos investir em mercados que já vendem, para que a gente possa aumentar ainda mais as vendas. O que você acha? A ideia é boa, né? Aí você vira e responde: olha, a ideia pode até ser boa, mas a orientação que eu tive da minha diretoria de marketing é abrir casa noturna, visibilidade. Aí ele: eu não concordo, mas tudo bem. Já tem conflito aí? Tem. Teve falta de respeito entre os dois? Não é que precisa ter falta de respeito para passar para os outros níveis, mas não teve falta de respeito, não teve uma discussão mais veemente, mas você já percebeu, tem um conflito. Essa pessoa pode ser um problema para você no futuro. Esse cara que está mais tempo na empresa. Que nível de conflito é esse? Percebido. E você continua fazendo seu trabalho. Isso foi aumentando o incômodo desse gerente de vendas que está há anos no cargo. Chega um momento então que numa reunião com a equipe, que você faz parte dessas reuniões, ele então expõe na frente da equipe inteira: eu discordo do trabalho do fulano. Esse negócio de ficar abrindo baladinha noturna, casa noturna, o cara está aproveitando a verba da empresa para ficar passeando em casa noturna. Galera, vendedores, vocês não acham que ele tinha que abrir a padaria, abrir supermercado para gerar venda para a gente? Já não está mais um conflito percebido. Você agora já está vivendo a experiência do conflito. Tem conflito e esse conflito está evidente, está transparente. Se antes era algo que você achava que podia ser um conflito, agora você tem a certeza. Só que você não ficou calado. Nessa reunião com os vendedores dele, você fala: gente, infelizmente, o meu diretor é o de marketing e ele manda eu abrir clientes de visibilidade. Lamento. Você acabou de comprar uma briga, não acabou de comprar uma briga? E esse gerente foi filho da mãe, porque ele induziu outras pessoas a também ficarem contra você. Olha a pressão. Só que você respondeu no mesmo nível e desejando que amanhã as pessoas se conscientizem, se amadureçam e não te cobrem mais isso. Mas já é o conflito experienciado. Passa mais um tempo e esse gerente de vendas manda então um e-mail com cópia para você, para o seu diretor de marketing, para o diretor dele de vendas e para o presidente da empresa, dizendo: o agente de negócios não participa mais das nossas reuniões aqui na distribuidora. Parece que ele realmente só está preocupado em visitar casinhas noturnas. E isso não está gerando vendas para a gente. Aí você não aguenta, porque agora, ele mandou com e-mail para todo mundo. Aí tu responde o e-mail com cópia para todo mundo também. Bom, se esse gerente de vendas trabalhasse melhor, ao invés de ficar o dia inteiro no notebook da empresa visitando sites de jogos virtuais ou sites de revistas de mulher pelada, talvez as vendas ocorressem melhor em Brasília. O que aconteceu agora?
A guerra está declarada, né? Porrada, porrada. Que nível de conflito é esse? Manifesto. Esse tem solução? Tem. Todos os 3 níveis de gravidade têm solução, mas é mais difícil de resolver. Se chegar nesse nível de conflito, o bicho pega. Não vai ter, provavelmente, os dois lados uma relação ganha-ganha. Ou vai ser ganha-perde ou perde-perde. Provavelmente. Aonde entra o RH nisso? Em perceber o início desse tipo de conflito e já evitar que ele vá para frente. E de já evitar que ele cresça. Mas agora vamos para a prática mesmo, para a vida profissional de cada um de vocês que está assistindo ou que está aqui na sala. Qual empresa que você já trabalhou que tem um RH tão próximo, acompanhando esse tipo de detalhe e trabalhando esse tipo de comportamento? São raríssimas as organizações que fazem isso. Vamos para os órgãos públicos. Que órgão público tem um RH ativo que também se preocupe com isso? Mas é um assunto legal, é um assunto que se fosse bem feito na prática, poxa, o clima organizacional seria muito melhor. E fazer isso tem que ser traço da cultura da organização, de querer acompanhar assim de perto. Se esses são os 3 níveis de gravidade, quais seriam as formas de solução? O problema é que você concorda que o assunto conflito é um assunto subjetivo? Conflito entre as pessoas é algo subjetivo, é algo pessoal, geralmente. E deve parecer estranho para vocês, se você nunca viu isso, que existe fundamentação teórica, tanto nos níveis de gravidade quanto nas formas de solução. Existem 5 soluções determinadas em teoria, que podem ou não dar certo na prática, mas o que cai na prova é teoria. Quais seriam, então, as soluções para o conflito? Como eu falei, existem 5 tipos de solução. Isso significa dizer que cada tipo de solução é para um tipo de gravidade? Não. As mesmas soluções podem ser para qualquer nível de gravidade. Aí depende de como a área de RH vai conduzir isso. Quais são as formas de solução de conflito? Então a gente tem como solução de conflito competição. Você deve estranhar, uma competição resolve conflitos? Na maioria dos casos, sim. Competição. A gente tem a evitação. A gente tem a acomodação. A gente tem o compromisso. E a melhor de todas elas, aquela que é mais cheia de anjinhos em volta, a colaboração. Mais cheio de anjinhos em volta, né? Porque colaborar. Então imagina, você está conflitando com alguém, agora seremos amigos, né? Então competição, evitação, acomodação, compromisso e colaboração. Algumas delas a palavra já se autodefine. Mas aqui, por exemplo, evitação e acomodação parece sinônimo. Compromisso e colaboração também. A única que eu acho que é bem distinta, competição. E aí vamos para essa que é mais distinta, então que é mais fácil até de explicar e de entender. Na opinião de vocês, como que uma competição poderia resolver um conflito? Meio estranho, né? Porque a competição não ampliaria o conflito. Nesse exemplo que eu citei, caberia adotarmos competição para tentar resolver esse conflito? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Por definição, olha o que é competição. Reflete a assertividade para impor o seu próprio interesse. E é utilizado quando uma ação pronta e decisiva deve ser rapidamente imposta com ações importantes ou impopulares, durante as quais a urgência ou a emergência se torna necessária ou indispensável. O negócio é ganhar. Por exemplo, vamos supor que para a região é indispensável que o gerente de vendas trabalhe junto com o agente de negócio. Isso para a diretoria e para a presidência da empresa. Só que esses dois já chegaram no nível de gravidade máximo, que é o manifesto, que a guerra está declarada. Geralmente, nesse nível de gravidade, precisa de um árbitro. Os dois não vão conseguir resolver esse conflito sozinhos. Geralmente, que árbitro é esse? Se foi parar o e-mail até nas mãos do presidente da empresa, talvez o presidente da empresa fique indignado com isso, pegue um avião e venha para Brasília para resolver essa situação pessoalmente. O presidente da empresa vai bater papo com os dois e querer entender o que está acontecendo? Provavelmente, o que o presidente da empresa vai falar para os dois? Se vocês não pararem com esse conflito agora, eu vou ter que demitir um dos dois. Você acabou de estabelecer uma competição. Quem não será demitido? Essa é a competição.
Quando você ameaça para resolver um conflito entre duas pessoas de demissão, você vai primeiro criar uma total aversão, vai ampliar a aversão entre as duas pessoas. Só que é natural se perceber que esse tipo de gestor falou sério, que é alguém que honra tudo aquilo que diz, porque tem muito gestor que fala as coisas da boca para fora, você já sabe que é da boca para fora e nem leva em consideração. Igual pai e mãe, que muitas vezes você sabe que é da boca para fora. Pai e mãe que fala que vai te bater quando você é criança e não bate, tem moral? Gestores que falam que vão demitir e nunca demitiram ninguém também não tem moral. Então vamos supor que ele é um gestor que realmente demite. Você está estabelecendo uma competição entre os dois. Quem vai ficar com o emprego? O que acontece quando você coloca duas pessoas que estão brigando na mesma situação de risco, tempos depois? Não na hora. Tempos depois, a tendência qual é? Se juntarem. E aí você conseguiu resolver o conflito. Quer ver um exemplo clássico? Programa horrível, uma merda de programa, Big Brother. Mas em algum momento da vida vocês assistiram alguma edição. Não começa todo mundo amigo? Todo mundo gente boa, brother, irmãos? Depois do tempo não começa as picuinhas? Depois não começa um querer ferrar com o outro? Mas quando chega nas finais, 2 ou 3 só que sobraram na casa, existe competição entre eles? Se juntam, se unem. Por quê? Está na mão do público. O público é quem decide. Por que não vão até o final com a estratégia de um ferrar com a imagem do outro? Porque não resolve mais, não adianta mais. O árbitro é quem vai decidir, não está mais a decisão na mão deles. Na realidade, desde o início do programa, nunca esteve a decisão na mão de nenhum dos 15 que estão na casa. Mas vai se criando essa certa ilusão e é natural do ser humano. Começa amigo, está vendo que é uma competição realmente, que só um vai ganhar R$1 milhão, começa um querer ferrar o outro. Quando chega no final, está todo mundo já cansado de um querer ferrar o outro, acabam se juntando. Então, uma situação de perda pode gerar uma união, competição. Mas quando fala só competição, você já interpreta como sendo só um brigar com o outro, não é isso? Não, estabeleça uma competição entre os conflitantes na busca de um recurso escasso. Eles vão acabar se unindo. Agora, se não se unirem, realmente você vai ter que optar entre um dos dois, aí não tem jeito. Evitação, já é bem ao contrário. Olha o que é evitação por teoria. Reflete uma postura não assertiva, nem cooperativa. É apropriado quando um assunto é trivial, quando não existe nenhuma possibilidade de ganhar, quando uma demora para obter maior informação se torna necessária, ou quando o desentendimento pode ser muito oneroso. Em outras palavras, sabe o que é evitação? Tu conflitou com alguém, esse alguém já percebeu, esse conflito não vai levar a nada. Aí você faz o quê? A famosa cara de paisagem. Finge que não ouviu, entra por ouvido e sai pelo outro. Evitação. Isso geralmente resolve boa parte dos conflitos. Porque o conflitante, o agente conflitante, quando percebe que ele não consegue provocar, o que ele faz? Desiste. Vamos para o universo infantil? Uma criança, quando percebe que não consegue mais provocar o coleguinha, o que ele faz? Muda de alvo. Concorda? O ser humano adulto é da mesma forma, gente. A gente é igualzinho quando era criança. Terceira forma de solução de conflito, ó, como está aqui, vamos para a acomodação. Acomodação reflete um alto grau de cooperação e funciona melhor quando as pessoas sabem o que é errado, quando o assunto é mais importante que outros para cada lado, quando se pretende construir créditos sociais para utilizar em outras situações, ou quando manter a harmonia é o mais importante, o negócio é ir levando. Qual que é a diferença da evitação para acomodação, já que parece que a palavra é até sinônimo? Evitação você finge que não está acontecendo. A pessoa está conflitando e você, poxa, é mesmo, tal, e pronto. Nem se deixa levar o teu sentimento contra a pessoa. Não se deixa afetar. A acomodação é o seguinte, você vira para a pessoa e fala, não, tá bom, eu não concordo com você, mas eu vou te ajudar nisso. Mas depois você vai me ajudar em outra coisa. É meio que uma troca. Então você se acomoda. Sei que o conflito existe, mas eu não vou brigar nesse momento para mudar a ideia da outra pessoa. Vou ceder. Só que eu estou cedendo aqui para receber ali. Também é uma forma interessante e inteligente dependendo da situação. Às vezes é inteligente dentro das empresas a gente ceder a um colega porque talvez eu vá precisar de parceiros de apoio depois. E você vai ter que confiar que terá o apoio daquela pessoa já que você cedeu a ela. E se ela não quiser te apoiar, você vai ter que jogar na cara dela. Ué, você está esquecendo aquele dia que eu te apoiei? Agora sou eu que preciso. Você continua não gostando daquela pessoa, mas vai ter ali uma acomodação em relação ao conflito. Wendel, isso não seria
Compromisso? Ou cooperação? Cooperação não é, porque aí é um de verdade ajudar o outro porque acredita. Compromisso? É quase um compromisso. Mas qual que é a diferença? Olha o compromisso em teoria. Compromisso reflete uma moderada porção de ambas as características de assertividade e cooperação. O negócio é ter jogo de cintura. No compromisso, é uma transição para colaboração, entre a acomodação e a colaboração. Na acomodação, eu cedo porque eu terei de você depois. É meio que jogar na cara, é meio que uma chantagem emocional depois. O compromisso não. Eu vou fazer o que você está pedindo. Estou do teu lado. Tipo, você abriu mão do teu ponto de vista. Por quê? Porque parte de você acredita que aquele ponto de vista do conflitante está certo. A outra parte continua não acreditando. E você até vai ajudá-lo em alguma coisa. Mas não necessariamente criando essa coisa de o objetivo é jogar na cara depois, o objetivo é ter o apoio da pessoa depois. Você simplesmente assume um compromisso. Tá bom, eu te ajudo. Porque você acredita um pouco no motivo daquela pessoa. Talvez você até goste um pouco daquela pessoa, embora não concorde com ela. Então deixa eu fazer esse compromisso com a pessoa. Não vou cair de cabeça defendendo a ideia dela, mas vou ajudá-la naquilo que eu puder. Não vou fazer um esforço a mais por isso também não. Compromisso. Sem esperar nada em troca naquele momento. Num próximo momento, talvez você espere da pessoa o mesmo compromisso com você. Talvez. Percebe? Como aqui diz na definição teórica, ó, reflete uma moderada porção de ambas as características de assertividade e cooperação. Característica de assertividade. Podemos conversar sobre esse conflito, há um diálogo sobre esse conflito, não é uma briga. E uma moderada colaboração, eu te ajudo. Discutimos, eu discordo de você, não concordo com essa atitude que você está tomando pela empresa, mas eu vou te ajudar. Eu acho que pode dar certo. Isso seria o compromisso. Colaboração aí é o melhor dos mundos. Colaboração. Há o conflito, discutimos, discordamos, mas vai existir uma relação ganha-ganha. Olha a definição acadêmica de colaboração. Reflete um alto grau de assertividade e de cooperação. O estilo colaborativo habilita ambas as partes a ganhar, enquanto utiliza uma substancial parcela de negociação e de intercâmbio. Tipo, ó, eu discordo de você, mas você me convenceu. Vou te ajudar. Bora, vou vestir essa camisa com você. E vira parceiro. Entende? Então, quer dizer, posso dizer que quando aquele tipo de conflito cabe a colaboração, você vai ter ali uma parceria estabelecida para o resto da sua vida na mesma empresa enquanto aquela pessoa trabalhar ali. Porque ela vai te defender também. Só que o que vocês não podem esquecer em hora de prova é o seguinte: existem as 5 formas de solução, mas elas não são uma escadinha, não são graduais e não há uma regra fixa para cada tipo de gravidade de conflito ou tipo de conflito, qual solução é melhor. Existem essas 5 formas, que aí você tem que ter a parcimônia, o jogo de cintura, a maturidade no momento do conflito, em tentar adotar uma dessas estratégias para aquela que dê certo mais rápido, aquela que gere menos desgaste para os dois lados. Só que tem momentos que o desgaste vai ser necessário. Quando, por exemplo, chegar no nível manifesto. Aí dificilmente, no nível manifesto, o RH vai conseguir induzir essas pessoas a praticarem evitação, acomodação, compromisso ou colaboração. Agora, nos outros níveis, é mais fácil adotar qualquer um dos 5, uma das 5 formas de solução. É só isso que você tem que estudar sobre gestão de conflito. Quando tem gestão de conflitos no edital, não é um livro inteiro, não são páginas e páginas e páginas. Essa fundamentação, você responde questões de gestão de conflitos para carreiras policiais, que cai bastante, óbvio, até pela função policial, e você consegue responder questões de prova de Senado, Câmara dos Deputados, auditor fiscal, quando tem isso daqui. É a mesma fundamentação teórica. O que vai variar de prova para prova? A forma, a complexidade que a banca vai elaborar o enunciado. Mas sempre é essa fundamentação teórica. Tranquilo até aqui? Ficar com ódio de mim ou não? Seguinte, essa redação vocês vão fazer agora, né, para quem está assistindo por vídeo, faça também para me enviar, mas para quem está aqui em sala de aula é para fazer agora e entregar agora. Que é o seguinte, ó, o departamento de RH, dentre várias atribuições, deve prestar muita atenção ao clima e cultura organizacional. Esses 2 elementos são essenciais para que a organização desenvolva melhor seus objetivos, podendo, contudo, levar a organização à degradação de seus relacionamentos. Em 30 linhas no máximo,
defina clima e cultura, explicando suas variáveis, definições, tipos, sua influência um sobre o outro e de que forma o RH pode atuar na solução de possíveis problemas e impactos positivos na gestão dos órgãos públicos. Então, olha o que você tem que fazer. Explicar o que é clima e cultura, explicar suas diferenças, convergências, suas características individuais, correlacionar os dois, citando como que isso contribui à análise de clima e cultura positivamente e negativamente para as organizações e principalmente focado na gestão dos órgãos públicos. O que essa redação te obriga? Além de explicar, de mostrar para o avaliador que você conhece as teorias de estudo. Se você consegue trazer isso para a realidade da gestão pública. E aí é uma redação que você pode colocar opiniões. Entende? Essa é de opinião. No final, principalmente, quando você vai ter que interligar tudo isso com a realidade dos órgãos públicos. Então você pode citar, se for do seu conhecimento e da sua experiência, exemplos positivos e negativos na atuação de algum órgão em especial ou generalizando. Nesse caso, dica, é melhor que você cite isso generalizando ou pontual? Generalizando. Por quê? No caso, você está se preparando para o STM. Dificilmente vocês conhecem a realidade de clima e cultura do STM. Se você citar de qualquer outro órgão público que não tenha muita relação com o STM, você corre o risco de fugir, de divagar demais sobre o assunto. Se você for citar exemplo, é legal citar exemplo de órgãos parecidos, então, tribunais. De repente você conhece a realidade de algum tribunal, do MPU, de um TRT, alguma coisa assim. Se não, não cita o órgão em especial, se você não souber algum exemplo de como isso pode ter sido analisado dentro de algum órgão. Fala no geral, nos órgãos públicos. E aí todo mundo sabe as características que hoje, na prática, os órgãos públicos possuem. Engessados, pessoas desmotivadas, à beira da aposentadoria só esperando a morte chegar. Entende? Então, que influência isso teria? E isso pode ser crítico. E percebam que aí, quando cabe crítica numa redação? Quando você não vai se comprometer com posicionamentos políticos. Aqui não tem nada de direita ou esquerda, defender privatizações, reforma trabalhista, que aí você tem que tomar muito cuidado com a opinião que você vai colocar. Aqui é uma opinião crítica mesmo, é uma dissertação mesmo, ok? Para isso, qual prazo vocês têm? 10h30 agora? A gente tem aí 1 hora para isso. Você não vai levar 1 hora, espero. Esse tipo de redação, se você assistiu a aula de ontem, a gente já ainda tocou no assunto hoje, está fresco na memória. Normal, mas não se sintam pressionados pelo que eu vou falar agora. O normal é levar uns 20 minutos para fazer isso aqui, é o normal. Mas vocês vão levar mais tempo, eu sei, tá? Pela falta de prática. E aí, enquanto vocês estão fazendo aqui, eu vou colocar um outro tema ali do outro lado para levar para casa. Esse tema aqui, vocês não vão olhar para as anotações do caderno, não vão olhar para o material, é da sua cabeça. Qual que é o meu objetivo com isso? Tentar analisar, primeiro, que é o mais importante, não é nem a redação, é tentar analisar como é que vocês absorvem um conteúdo que você acabou de ver. Por quê? Com base nessa minha análise, a partir da próxima aula, eu vou inserir em todas as aulas uns 10 ou 15 minutos a gente vai fugir do assunto para falar de técnica de estudo, como estudar melhor, como absorver melhor o conteúdo, e aí alguma coisa de planejamento de estudo. Eu vou inserir essas dicas. Mas eu preciso disso para ter uma base de referência para selecionar até essas dicas que eu vou passar para vocês. Eu já sei as dificuldades que vocês terão, enfim, mas ainda assim é preciso que vocês sintam essas dificuldades para que essas dicas sejam melhor trabalhadas com vocês. Então, assim, por favor, não fica assim, se cobrando perfeição, se cobrando que tem que sair perfeito, tá? Não dou conta, não. Putz, escrevi besteira. Escreva a sua besteira, desde que ela tenha uma coerência, né? Uma coerência defendida por você. Se ela for besteira ou não, eu vou te falar. Vocês vão me devolver isso ainda hoje. No sábado que vem eu já vou devolver para vocês com os meus comentários no verso sobre fuga do assunto ou desenvolvimento do assunto. Já a outra que eu vou passar, aí a recomendação é diferente. Olha o que vocês vão ter que fazer. Eu vou colocar ali o tema motivador enquanto vocês vão trabalhando essa daqui. Deixem para copiar só no final, depois que você terminar a redação, para não te atrapalhar.
Só que a outra, eu já peço, façam com pesquisa, com a apostila do lado, livros do lado, consulta Google, consulta internet, porque aí o que eu vou querer medir? Uma outra coisa. Se você tem um assunto a trabalhar e vai pesquisar, aí eu vou querer medir se vocês sabem pesquisar. Se aquilo que vocês pesquisaram realmente é o essencial, ou se vocês acabaram colocando coisas desnecessárias. Quando a gente juntar o entendimento dessas duas redações, eu vou conseguir ter subsídio de explicar melhor para vocês. E aí eu vou explicar um pouquinho de estrutura de redação e tudo mais para vocês, mas assim, como montar uma redação? O que realmente a banca espera? Como ir direto ao ponto e ela fazer sentido? Porque muitas vezes você vai direto ao ponto e ela fica sem sentido. Parece que ela não tem introdução, parece que ela não tem final. E essa eu acho que é a maior dificuldade para quem costuma fazer algumas redações de vez em quando. Fazer ser um texto agradável de ler. Um texto que chame a atenção. E aí eu vou inserindo essas dicas para vocês. Beleza? Essa daqui sem pesquisa, sem consulta.